Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula inaugural deste ano, né, de 2023. Como nunca mais esquecer aquilo que você vai pregar. Essa é a primeira aula da série Desbloqueando o Pregador que há em ti. Eu sou Patrick Marques e hoje, é claro, você tem que sair daqui com isso na sua cabeça, que você vai pregar e não vai esquecer aquilo que vai pregar, tá bom? Geralmente, os irmãos confundem o que significa receber a mensagem da parte de Deus e ter que pregar essa mensagem. Então, eles acham que pelo fato da pessoa receber a mensagem da parte de Deus, ele não vai esquecer aquilo que ele tem que pregar. E nós estamos com duas coisas aqui totalmente diferentes. Você receber da parte de Deus é uma coisa, você pregar aquilo que você recebeu da parte de Deus é outra coisa totalmente diferente. Então, neste primeiro momento, eu não quero que você confunda esses dois processos. São simples? Sim, são simples. Só que às vezes as pessoas confundem e acham que, pela obrigação de que receberam da parte de Deus, eles automaticamente vão chegar diante da igreja e tá feito, tá explicado, não vão esquecer aquilo que eles vão pregar, e isso é uma falácia, meu irmão, tá bom? Quando você recebe da parte de Deus, você recebe da parte de Deus, você está sendo ali instrumento de Deus naquele momento. Ou seja, Deus está se comunicando contigo. Então você vai receber aquela mensagem. No momento que você for passar para a igreja, que as pessoas dizem, né? Não, vou ser boca de Deus. Sim, você vai ser boca de Deus. Por quê? Você vai transmitir aquilo que Deus mandou. Só que agora quem vai te dar a mensagem já te deu. Ficou estranho isso, né? Meu irmão. Ou seja, quando você vai pregar, a mensagem já está com você. Então, agora a responsabilidade já não é mais de Deus. Que isso, professor? Sim, a responsabilidade já não é mais de Deus. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua de chegar, entender aquilo que Deus tem para você, tem para a igreja e passar para a igreja debaixo, é claro, da unção e da presença do Espírito Santo de Deus. Mas a responsabilidade é totalmente tua, tá bom, querido? Tá bom, querida? Então, esse é o primeiro ponto. E aqui que vai o segundo ponto. Vamos entender isso aqui. O que a memorização não faz no pregador? É um ponto que nós vamos estar falando agora sobre o branco na memória, né? Aquelas pessoas que sentem um branco na mente. Você tem que entender o que a memorização não faz para depois a gente falar o que ela faz. Tá bom? Então, é até engraçado isso aqui, irmão, que a memorização não faz milagre, não, mas ela anda de mãos dadas com o seu sistema nervoso, que é o responsável por fazer você esquecer ou não daquilo que você tem que passar para a igreja. Então, imagina você lá, quando vai pregar, chega diante da igreja, vê aquele mar de gente. Aí começa, né? Meu Deus! Botar um pandeiro na sua mão, toca sozinho, né? Tão nervoso, tão nervosa. Então, o que a memorização ela não faz? Ela não faz essa coisa que as pessoas pensam de que pelo fato de você ter memorizado, você vai chegar e vai ter uma boa oratória, vai desenvolver bem aquilo que você memorizou. Não é assim. A memorização, ela vai ser encarregada ali de fazer você lembrar aquilo que você tem que passar, tá bom? Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Você lembrar daquilo que você tem que passar. Agora, você desenvolver aquilo que você está lembrando, aí já vem de alguns fatores, como, por exemplo, a sua dicção, que é a sua fala, tá bom? O modo como você gesticula, tá? Segundo, dicção, gesticulação, tá bom?
Terceira coisa, gente, eu não sei se você sabe, mas toda vez que você prega assim, ó, estático, paradinho ali no púlpito, ó, não gira nem para o lado nem para o outro, fica só ali, ó. A sua respiração, o seu diafragma, tá? Ele contrai. E quanto mais a sua respiração estiver contraída, mais nervoso você fica. Então, por que que eu sempre recomendo para os alunos, para todos aqueles irmãos que estão começando a pregar a palavra de Deus, dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, por mais que você tenha um esboço ali no púlpito, ali no altar, não fique parado no altar. Como assim parado, pastor? Está ali no altar, pega o microfone, vocês sabem do meu microfone, né? Pega o microfone aqui, ó, e fica lá. Parado, gente. Ó, já tem gente rindo aí lá no YouTube, ó. Tá bom? Então, gente, não fique parado. Ande, vai para um lado, vai para o outro, se movimente, porque fazendo isso, a sua respiração, ó, ela vai ficar mais suave. E uma vez que ela fica mais suave, você consegue transmitir a palavra de Deus com desenvoltura, porque você fica relaxado. Você se sente relaxado, você se sente calmo, tranquilo ou tranquila, né? Depende aí da situação. Então, gente, eu quero que vocês entendam a importância de buscar a Deus, sim, buscar a Deus, mas buscar a Deus vai te preparar espiritualmente para que você chegue naquele grande momento que você vai pregar a palavra de Deus, você esteja também seguro daquilo que você vai falar, seguro daquilo que você vai pregar, porque Deus te deu aquilo que você vai pregar. Agora, vamos que vamos aqui, vamos que vamos. Olha só. Então, eu falei aqui agora o que a memorização não vai fazer. E agora eu quero dizer para você o seguinte: por que a memorização é tão importante assim, então, pastor? Se primeiro o senhor falou o que a memorização não faz, eu quero te dizer, por que então, pastor, que a memorização é tão importante? Ela é muito importante, gente, para justamente te dar tranquilidade. Porque imagina, você vai fazer uma prova. Você vai fazer uma prova e você estudou para aquela prova, estudou, meu Deus, ai, meu pai, como eu estudei para aquela prova. Aí você chega na hora da prova, pum, te dá um branco na mente. Imagina, né? Te dá um branco na mente, pum, você esquece tudo. Você não vai ficar mais nervoso? Claro que vai, porque você sabe que o resultado não vai sair dos melhores. Se você não lembra, isso quer dizer que o resultado não vai sair dos melhores. Agora, se você já lembra aquilo que você vai falar, ou aquilo que você vai ter que colocar ali na prova, que foi o exemplo que eu dei, vai ficar muito mais fácil, porque você meio que, entre aspas, já sabe o resultado que vai acontecer no final. E aí, gente, eu falo para vocês aqui um negócio. Pregação é um conjunto de atividades para lá no final você ter o resultado. Você não pode ir pregar só focado no desenvolvimento da mensagem, esquecer a introdução e a conclusão. Então, a memorização ela é importante para te dar calma, para te dar tranquilidade e para te dar clareza e domínio daquilo que você está pregando. A memorização é importante porque ela te facilita a você chegar diante da igreja e já não trazer aquele fardo de que, ai meu Deus, será que eu não vou esquecer? Ou seja, você já chega mais tranquilo. E quando você memoriza aquilo que Deus te deu, gente, eu quero ter toda a paciência do mundo, tá? Para explicar isso, porque eu já expliquei várias vezes, eu já rebati isso aqui várias vezes, mas eu quero ter toda a paciência do mundo para colocar na tua cabeça o seguinte: você só memoriza aquilo que Deus falou contigo, aquilo que foi fruto da sua intimidade
plena e profunda com Deus. Eu não estou falando, irmão, que você tem que ir lá na internet, procurar uma pregação de alguém lá, memorizar aquele troço ali e ir para a igreja pregar. Gente, não é isso, tá? Vocês estão no YouTube, Instagram, não é isso, gente, tá? Não coloque isso na cabeça de que você, ai meu Deus, eu vou, ai Senhor, eu vou lá e quando eu pregar, as pessoas. Não, gente, tira essa doidice da cabeça, sabe? De ficar pegando mensagem dos outros na internet para ir pregar. Não, prega aquilo que Deus mandou você pregar, porque aquilo que Deus mandou você pregar é o que realmente vai fazer total sentido, vai provocar na vida das pessoas transformação, porque é disso que se trata pregar o evangelho, provocar, gerar transformação na vida das pessoas, tá certo? Então vamos aqui. E quais são as vantagens de usar a memorização para pregar? Vamos falar de 3 vantagens aqui. Uma eu já adiantei, tá bom? É você ter essa calma. Essa calma, sim. E quanto mais calma você tiver, mais as suas emoções vão estar controladas. E aí, gente, não tem aquela velha história, tá? Quando você chega na igreja e você vê aquela pessoa que, meu Deus, essa pessoa prega muito. Essa pessoa é uma pessoa que prega muito. Você já conhece ela. E ela, naquele dia que você vai pregar, ela está lá na igreja. Naquele bendito dia que você vai pregar, ela está lá na igreja. Aí você olha, meu Deus, essa pessoa está na igreja. Aí você já vai pregar, ó, mordendo os dedos, ó, o pessoal do YouTube aí. Mordendo os dedos, comendo as unhas. De medo, gente. De medo. E agora? O que vai acontecer? E se eu errar? E se não sair bem? E se do jeito que eu falar não ficar bem? E se as pessoas não se converter? E se isso, e se aquilo? Aí você começa a entrar em parafuso. Antes de pregar, gente. É muito doido isso. Tem gente que sofre antes de chegar no altar. E depois que chega no altar, ele tá tão fuzilado. É muito doido isso aqui, né? Ele tá tão fuzilado emocionalmente que ele perde até mesmo a noção daquilo que ele ia falar. Então, a importância de você memorizar aquilo que você vai pregar é você ter essa calma, tá bom? Você ter essa calma. Segundo, você vai ter muito mais domínio daquilo que você vai falar. E ter calma e domínio não é a mesma coisa, não são as mesmas coisas. Você dominar aquilo que você vai falar quer dizer que você está desenvolvendo uma expertise. Você está sendo bom naquilo. E as pessoas notam quando você está nervoso ou quando você está calmo. Quando você sabe aquilo que você vai falar e quando você não sabe bulhufas daquilo que você vai falar. As pessoas reconhecem. Quando o pregador, quando a pregadora está naturalmente pregando ou se ele está debaixo de respondentes emocionais. E essa é a terceira coisa. Quando você memoriza a mensagem, você não fica refém dos respondentes emocionais. Eu tinha um respondente emocional terrível que minha pupila ficava tremendo assim. Ficava tremendo, meu olho ficava tremendo sozinho. Quando eu ficava nervoso. Era esse daqui, o esquerdo. Eu ficava... Isso aqui, gente, incontrolável. Não sei se vocês já passaram por isso. Coloca aí, gente. Quando você vai pregar, você fica nervoso. Em mim, aqui, ó, a pupila ficava tremendo sozinha. Minhas mãos começavam a suar.
Meu Deus, era uma suadeira, uma suadeira. E geralmente quando eu começava a pregar, daqui a pouco eu estava aleluia, duas palavras, aleluia, duas palavras, aleluia, três palavras, aleluia. Ô, gente, pelo amor de Jesus Cristo, meu povo, isso é muito sério. Ó, irmão Carlos colocou aqui, ó, eu já passei por isso. Meu aluno lá, pregador Voz de Deus. Falar nisso, nós temos vários pregadores Voz de Deus aqui hoje, né? Manilva, irmão José Carlos, Mandaguia, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe aí poderosamente nossa comunidade, os pregadores Voz de Deus. Aqui, ó, também no Instagram, minha tia Ana colocou, né? Coração dispara 1000. E é verdade, gente. A voz fica embargada, trêmula. As pessoas notam tudo isso aí. Isso é chamado de respondentes emocionais. Então, uma vez que você consegue com naturalidade transmitir aquilo que você está pregando, quanto mais natural você for, mais resultado vai ter também a tua mensagem. Agora, quanto mais mecanizado, engessado você for, e isso a memorização não te deixa engessado, tá? Pelo contrário, o nervosismo te deixa engessado. Porque você fica tão preso. Gente, eu já falei várias vezes isso aqui, gente. Você fica tão preso ao esboço que você fica ali, ó. Olha para o esboço. Olha para o esboço. Olha para o esboço. Ou seja, 2 palavras na igreja e olha para o esboço. 4 palavras na igreja, olha para o esboço. Ô, gente, chega a dar gastura de ver um trem desse. Chega a dar gastura. Olha a Manilva colocou aqui, ó. Eu me tremo toda, a voz nem sai. Ô, gente, pelo amor de Deus, meu povo, pelo amor de Deus. O esboço é um lembrete. O esboço é um lembrete, gente. Tá bom? O esboço é só um lembrete, gente. Você não pode ficar refém do seu esboço. É por isso que quanto mais você memoriza, quanto mais você guarda aquilo ali dentro de você, dentro do teu coração, dentro da tua alma, mas com mais naturalidade e facilidade, você vai passar a mensagem da palavra de Deus. E aí, gente, tem gente que não se prepara assim, tecnicamente, como eu estou te falando aqui, porque ele acha que se ele fazer isso, ele vai tirar a inspiração do Espírito Santo na vida dele. Meu Deus da glória! Eu quero te dizer uma coisa aqui com toda clareza e humildade, tá? Meu irmão, se você não se preparar tecnicamente, isso não quer dizer que você tenha a inspiração do Espírito Santo na tua vida, tá? Ou se você se preparar tecnicamente, como eu estou ensinando aqui, você tampouco isso garante que você vai ter inspiração do Espírito Santo na tua vida. O que me garante, então, professor, ter a inspiração do Espírito Santo de Deus na minha vida? A sua intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, meu amigo, se você não tem intimidade com Deus, não é um esboço, não é uma memorização que vai te dar a intimidade ou vai tirar a sua intimidade com Deus e a inspiração do Espírito Santo sobre a tua vida. Chega a me dar raiva isso. Mas eu sei que tem gente que pensa dessa maneira. E, gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, me ajuda! Me ajuda, meu povo! Olha só, gente. Quando você ora a Deus, pedindo a Ele uma mensagem, Ele vai te dar a mensagem debaixo da inspiração do Espírito Santo, tá bom? A não ser que você vai pregar em pecado, que aí você vai perder a inspiração da mensagem. Agora, se você está com a sua vida no altar e você vai pregar a palavra de Deus, naquele momento ali que você vai pregar a palavra de Deus, gente, aquela inspiração que você recebeu lá naquele momento de oração é a mesma, ela não some, ela não se apaga, ela continua a mesma. É por isso, gente, que eu recomendo aos meus alunos, eu recomendo a todos vocês, gente, não orem
para pregar. Que isso, professor? Espera molhar o bico. Não orem para pregar. Tenha uma vida de oração. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que tem gente que só vai orar quando o pastor dele chama ele para pregar, convida ele para pregar. Ficou sabendo que vai pregar domingo, aí ele começa a orar. Senhor, meu Deus, aí passa aquela pregação, Deus fica, ei, meu filho, cadê você? Por onde você anda? Aonde você está? Se perdeu e já não tem mais uma vida de oração, gente. Olha aqui, Mandagui, ó. Antigamente eu tremia só em pensar, em pegar no microfone. Tá? Então, gente, tenhamos uma vida de oração. Porque se você tem uma vida de oração, quando você chegar para pregar, não tem nada que vai tirar a inspiração do Espírito Santo na tua vida, tá bom? E vamos lá. Qual o erro que os irmãos cometem quando vão memorizar o sermão? Existe um erro aqui, tá bom? Existe um erro aqui tremendo. Que é o quê? Gente, existem técnicas que facilitam você memorizar as coisas da maneira mais fácil, e eu vou falar isso daqui a pouco, tá bom? Eu vou falar isso aqui. Então, qual o erro? As pessoas pegam um sermão, tá? Isso aqui, ó, primeiro aqui no Instagram. Esse aqui era um sermão meu. A letra é de médico, né? YouTube aqui também. A letra é de médico, vocês sabem, mas eu não sou formado em medicina. Tá bom? Gente, então, a pessoa pega o sermão e começa a ler o sermão várias vezes e depois vai pregar e esquece tudo. Aí fica, meu Deus, por que, Senhor, que só eu não lembro aquilo que tenho que pregar? Gente, isso é um erro. Isso é um erro você pegar o seu esboço ali, o seu sermão, e ficar lendo ele, e depois você vai lá pregar. Por quê? Gente, fazendo isso aí, você só vai ativar a sua memória de curto prazo. Ó. E você tem a memória de longo prazo. Então, você fica lendo aqui, lê, vem tudo para a memória de curto prazo. E a memória de longo prazo? Como diz aqui em Quechua, manacantio. Não há. Não tem, tá bom? Não existe. Então, gente, presta atenção. Se você vai pregar a palavra de Deus, você tem que estar com ela na ponta da língua, certo? Certo, professor, certo. Então, não gaste o seu tempo só lendo o esboço. Lendo aquilo que Deus te deu. Não, gente. Tá bom? Então, professor, você falou já um jeito que eu não posso fazer. Explica para mim como fazer então do jeito certo? Gente, o nosso cérebro, ele é ativado, tá? Ele é ativado, claro, verdade, por repetição espaçada, mas também pelo audiovisual, tá? Então é assim que trabalha a nossa memória, tá? A nossa memória, ela trabalha dessa maneira, com repetição espaçada, mas com audiovisual, tá? A tua memória, a minha memória, a memória de qualquer pessoa, ela é ativada pelo audiovisual. Por quê? Porque nós temos mais facilidade de lembrar de um versículo que marcou algo na nossa vida do que lembrar de um versículo aleatório da Bíblia. Por exemplo, se eu te perguntar agora, olha aqui, hein? Sem ler a Bíblia, no Instagram, no YouTube, se eu te perguntar agora, o que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1? Olha só, uma coisa básica. Gente, de cabeça, sem ler a Bíblia, o
que está escrito aí em Mateus, capítulo 1, versículo 1? Você lembra? É difícil, né? Sabe por quê? Por... Porque não tem uma imagem. Você não criou uma imagem figurativa na tua mente daquele versículo. Agora, se eu te falar assim, gente, quem lembra o que está escrito em Salmos 23, 1? Todo mundo lembra. Porque é um salmo muito conhecido? Não! Porque lá tem figuras que dá para você associar na tua mente ali, ó. O Senhor é meu pastor. Entendeu? Então você colocou na tua cabeça a figura do pastor, a figura que o Senhor é o teu pastor. Então é mais fácil para o teu cérebro associar na memória de longo prazo o Salmo 23, verso 1, do que Mateus capítulo 1, versículo 1. Deu para vocês pegarem aqui o X da questão? E aí, gente, para finalizar, nossas aulas vão ser rápidas, tá? Vão ser rápidas. A gente já está finalizando. Para a gente finalizar, então, olha só, eu vou passar para vocês aqui a técnica do sermão esqueleto e por extenso, com uma repetição. Como é que funciona? Gente, se você vai pregar a palavra de Deus, você tem 3 partes que você tem que indiscutivelmente falar: introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que falar sobre isso. É impossível, gente, alguém pregar uma mensagem decente, decente, tá? Ou seja, que as pessoas possam entender, tá? Sem introdução, desenvolvimento e conclusão. É impossível, é impossível. Se alguém falar que é possível, gente, não vem com histórias de carochinha, não, porque esses dias eu estava vendo a pregação aí desses profetas da revelação aí, os camaradas, as igrejas deles não tem banco mais para comportar tanta gente. Mas a pregação deles, gente, é uma negação. É uma negação, tá? E aí, eu vou falar uma coisa. Se eles passar um culto sem revelar e só dar a palavra para as pessoas, eu duvido que as pessoas voltem no outro. Volta não, volta não. Porque ninguém entende o que os caras pregam. Camarada prega nada com nada, nada com nada. Sabe aquele feijão com arroz azedo? Feijão com arroz azedo, gente, tá? É isso que os camaradas estão levando para a igreja. Uma pregação sem entendimento, tá bom? E aí, vamos lá. Você tem ali a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão. Quando você for fazer um sermão, você tem 2 maneiras, por extenso e por esqueleto. Como seria por esqueleto? Não necessariamente seria tópicos, não é tópicos, tá? Mas é você criar um diagrama, um passo a passo da sua mensagem, ou seja, da mensagem que Deus te deu. Você cria um diagrama, um passo a passo. Na introdução, eu vou abordar esse ponto e esse ponto. No desenvolvimento, eu vou abordar esse ponto e esse ponto. Na conclusão, eu vou terminar assim. Você montou o esqueleto. Agora, por extenso, como seria? Você vai escrever literalmente aquilo que Deus te deu na ponta do lápis. Vai lá, o Senhor falou assim, tá lá, que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Eu tenho que pregar assim, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo. Aí você escreve, dá umas, sei lá, 300 folhas, né? Sabe lá, tem crente aí que é muito detalhista. Vai, vai dar umas 300 folhas. Aí, gente, o que você vai fazer, tá? Com essa papelada toda aqui. Você vai pegar a sua papelada, olha aqui, você vai pegar a sua papelada, você vai gravar o áudio daquela papelada, você vai gravar no seu celular o áudio. Uma vez que você gravou, tchau, sermão por extenso. E aí você só vai ficar com o sermão esqueleto, tá? Que é o
escutar aqui o sermão por extenso e vai pegar e vai associar os quadradinhos ou passo a passo. O esqueleto é como se você montasse, gente, um mapa mental, um diagrama. Então, quando você começa a escutar, você começa a associar cada ponto daquele diagrama ali com aquilo que você está escutando. E isso faz com que o teu cérebro ative a memória de longo prazo. E aí, o que eu quero dizer com você isso aqui? Se você vai pregar no domingo, hoje é segunda-feira, você vai pregar domingo, e você vai no sábado fazer isso, sabe o que você vai fazer? Você vai esquecer tudo, porque vai ativar somente a tua memória de curto prazo. Agora, se você fizer um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, um pouquinho na sexta, um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo, o que vai acontecer? Logo você vai lembrar, tá bom? Porque, sabe aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É a questão do pouquinho, ó, pouquinho, pouquinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Quando você for notar aquilo ali, você fez muito, tá? Então, o que que acontece? Se hoje é segunda, você vai pregar domingo, você tem que preparar isso aqui para quando você chegar no domingo, você gastou ali 2, 4, 5, 6 horas relembrando, mas com o processo certo, validado, tá? Relembrando aquilo que você vai ter que pregar no domingo, tá bom? Então, isso, gente, é uma técnica simples, fácil, porém eficaz, validada. E agora, gente, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco nessa aula maravilhosa. Tenho certeza que edificou a vida de vocês. E vocês que estão aí no YouTube, a grande maioria aí são meus alunos, vão estar comigo às 8 horas da noite, logo mais, né? Às 8 horas da noite, tá? Na sala fechada, que é só para os alunos, já não é mais aqui aberta, só para os alunos, tá bom? Então, eu espero ver todos vocês lá. Um forte abraço do Pastor Patrick. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos. Nos vemos talvez amanhã ou quarta-feira. Eu creio que quarta-feira, tá bom, gente? Quarta-feira, porque eu tenho muita coisa que fazer. Tem que gravar vídeo, tem que gravar as novas aulas também do curso, né? Do método do Medo ao Púlpito, que está ficando, ó, tremenda, tá? Então, eu espero todos vocês, todos os alunos agora às 8 horas, daqui a pouco, né? Às 8 horas da noite, tá bom? Tá bom, irmão José Carlos, irmão da Guia? Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, tá? Vocês são bênção na minha vida. Tá bom, gente? Então, fica com Deus, um forte abraço. Nos vemos em nome de Jesus.